Olá, alunos do curso de formação em psicanálise. Eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com você para mais uma de nossas aulas, né? Dessa vez nós vamos falar aqui a respeito de ética psicanalista. Nós já estamos no segundo módulo. Pegue sua apostila aí, vamos acompanhar essa aula, porque tem bastante coisa boa para a gente falar hoje a respeito de ética psicanalítica, está bem? Qual é a definição de ética? O que é ética? Como vimos na aula passada, no campo da ciência, ética é uma área da filosofia que estuda a conduta humana, o modo como o ser humano deve agir, com base na análise moral dos hábitos, dos costumes de uma determinada sociedade. Pois bem, a ética lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. Os valores morais estão presentes nos mais diferentes atos da nossa vida. Para tudo, estabelecemos prioridades a partir de valores. Ela pode ser entendida como reflexão sobre o comportamento moral do ser humano. Agora, falando em moral, o que é moral? O termo moral tem origem no latim, que significa moralis, cujo significado é relativo aos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Moral é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que se deve ou não fazer em sociedade. São regras de conduta de regulamento e esses regulamentos eles vão regulamentar o comportamento do indivíduo na sociedade, garantindo o funcionamento, a estabilidade e a possibilidade de transformação da mesma. As características axiológicas, ou seja, característica axiológica, o que é isto? É tudo aquilo que se refere a um conceito de valor. Então, quando nós falamos de atividade axiológica, nós estamos nos referindo ao conceito de valor, está bem? São os valores predominantes de uma determinada sociedade. A axiologia é uma teoria filosófica responsável por investigar esses valores, concentrando-se nos valores morais. Então, quando falamos de axiologia, estamos falando de investigação dos valores morais. Guarda bem isso aí. O valor é uma escolha individual, subjetiva e o produto da cultura onde o indivíduo está inserido. A axiologia é usada para a identificação e medição dos valores. Ela é responsável por estudar os indivíduos, como eles estão determinando o valor que os mesmos dão às coisas. Os valores são organizados de maneira diferente em cada indivíduo e afetam também o seu comportamento. Então, os valores que cada indivíduo adota vai influenciar, vai afetar o seu comportamento no seu dia a dia. A soma dos comportamentos molda o modo de ação de uma determinada sociedade. Agora, o que é a ética na filosofia? É o que nós vamos ver agora. É o estudo dos assuntos morais. Então, a ética na filosofia, ela vai estudar os assuntos morais do modo de ser e agir dos seres humanos, além dos seus comportamentos e do seu caráter. A ética na filosofia procura descobrir o que motiva cada indivíduo a agir de um determinado modo,
diferenciando o que significa o bom e o mal e o bem. Ela estuda os valores que regem os relacionamentos interpessoais, o posicionamento e o modo de convivência das pessoas. Agora, com o crescimento mundial e o início da Revolução Industrial, surgiu a ética na filosofia contemporânea. Filósofos como Sócrates, Aristóteles e outros estudaram a ética como uma área da filosofia que estudava as normas da sociedade, a conduta dos indivíduos e o que os faz escolher entre o bem e o mal. O objeto de estudo da ética são os princípios que orientam as ações humanas e a capacidade que as pessoas têm de avaliar essas ações. A moral é prática e está relacionada com regras de conduta. A ética abrange uma vasta área e pode ser aplicada em uma determinada vertente profissional. Existem códigos de ética profissional que indicam os princípios fundamentais que orientam uma determinada profissão. A história da ética se entrelaça com a história da filosofia. No século VI a.C., Pitágoras, o filósofo socrático, pré-socrático, desenvolveu algumas das primeiras reflexões morais, afirmando que a natureza intelectual é superior à natureza sensual e que o melhor da vida é a natureza dedicada à disciplina da mente, ou seja, a disciplina mental. Para Platão, na alma humana, o intelecto tem a ser soberano, figurando a vontade em segundo lugar e as emoções em terceiro, sujeitas ao intelecto e à vontade. Eu vou repetir isso aqui para que fique bastante fixo. Para Platão, na alma humana, o intelecto é em segundo lugar, figurando a vontade, ou melhor, para Platão, na alma humana, o intelecto tem que ser soberano, tá? Então, na visão de Platão, né, a alma humana, dentro da alma humana, o intelecto tem que ser soberano. Ficou claro aí? Então, o intelecto tem que ser soberano, figurando a vontade em segundo lugar, ou seja, primeiro o intelecto, depois a vontade e depois as emoções, que ficam em terceiro lugar, sujeita ao intelecto e à vontade, ou seja, as emoções aqui elas ficam sujeitas ao intelecto e à vontade do ser humano. Na ética cristã, o cristianismo revolucionou a ética. Como aconteceu isso? Ele revolucionou a ética ao introduzir uma concepção religiosa de bem no pensamento ocidental. De acordo com a ideia cristã, toda pessoa depende inteiramente de Deus e só pode alcançar a bondade com a ajuda de sua graça. A reforma protestante provocou um retorno geral aos princípios básicos, ligando-os à tradição cristã. Indo um pouco mais à frente aqui na nossa aula, uma das maiores contribuições para a ética foi a de Immanuel Kant, no fim do século XVIII. Segundo Kant, a moralidade de um ato não deve ser julgada por suas consequências, mas por sua motivação ética. Já a ética moderna demonstra influências da psicanálise de Freud e das doutrinas behavioristas. Freud atribuiu o problema do bem e do mal em cada indivíduo na luta entre o impulso do eu instintivo para satisfazer a todos os seus desejos e a necessidade do eu social de controlá-los ou reprimi-los.
O behaviorismo reforçou a ideia de mudar a natureza humana, facilitando as condições que favoreçam os desejos de mudança. Agora, qual a importância dos princípios éticos para a psicanálise? Então aqui a gente vai ver agora os princípios éticos. De que forma ele contribui? Qual a contribuição dos princípios éticos para a psicanálise? Ainda que a psicanálise não seja considerada para muitos uma ciência, ela nem por isso é menos. Isso porque a análise e o método psicanalítico ajudam o indivíduo a descobrir-se a si mesmo, seus medos, seus traumas, seus receios e recalques. E assim, a psicanálise auxilia o indivíduo a lidar com os seus sintomas. O psicanalista ou analista, ao auxiliar seu paciente a descobrir seus problemas, pode lhe instruir qual o melhor caminho a tomar. Um caminho que para ele seja correto, moral e ético, e principalmente que trate seus problemas. Esta é uma das principais funções da ética dentro da psicanálise. Sendo assim, o paciente vai perceber que o analista não tem uma resposta pronta. Por quê? Ele auxilia o paciente a encontrar o melhor caminho a seguir, as melhores decisões a serem tomadas para o seu bem-estar. Isto está dentro da ética. Nesse momento, a ética é que faz a diferença, junto com o modelo psicanalítico a ser empregado. Além de propiciar autonomia à pessoa para buscar soluções e decidir como tratar seus problemas. A psicanálise, como corrente psiquiátrica e psicoterapêutica, foi fundada por Freud. Do tronco da escola freudiana, saíram vários ramos representados por Adler, Jung, Sullivan, Fromm, no qual as teses da psicanálise de Freud são submetidas a um processo de revisão. Algumas de suas descobertas mais importantes a respeito do papel do inconsciente no comportamento humano têm consequências importantes nas investigações éticas. A suposição básica da psicanálise é a afirmação de que existe uma zona da personalidade da qual o indivíduo não tem consciência e que é precisamente o inconsciente. Nele se armazenam recordações, desejos ou impulsos reprimidos que lutam para escapar desse fundo obscuro, burlando a censura exercida pela consciência. Por isso, o inconsciente ele é algo ativo e dinâmico, ou seja, ele não é passivo. Ele é ativo e dinâmico, influindo poderosamente no comportamento real do indivíduo. Então a gente tem falado a respeito disso aqui, né? Que o inconsciente ele influi de uma maneira poderosa no comportamento real do indivíduo. Coisas que estão alojadas, que estão guardadas no nosso inconsciente, que muitas vezes acabam interferindo na nossa vida atual. Destacando que o comportamento moral do ser humano, que se apresenta como inconsciente, ou digo, como consciente, obedece às forças ou impulsos que escapam ao controle da sua consciência, Freud dá uma contribuição importante para a ética, concluindo que, se o ato propriamente moral é aquele do qual o indivíduo age consciente e livremente, os atos praticados por uma motivação inconsciente devem ser excluídos do campo moral. Ou seja, o psicanalista deve mostrar ao paciente o ato cometido e não condená-lo ou crucificá-lo. O psicanalista ajuda o paciente a entender os seus erros cometidos
e não trazer à memória as crenças limitantes ocasionadas por julgamentos na tenra idade. Por fim, eu quero dizer aqui, concluindo essa aula, que a psicanálise ajuda o indivíduo a se organizar mentalmente, sem impor normas a esse paciente, né, a esse indivíduo, a esse paciente, sem que haja uma maneira autoritária, ou seja, ele não aplica a autoridade sobre o paciente. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula. Até lá!